Retomando, um outro ponto que a gente tem que olhar também é sobre a perda da salvação, né? Os wesleyanos acreditam que a salvação ela pode ser perdida por uma vida deliberadamente pecaminosa. Não é porque você cometeu um pecado hoje, morreu e vai para o inferno, não. Se você viver na prática desse pecado constantemente, é uma vida de pecadeiro, aí sim você vai para o inferno. Também acreditam na questão da apostasia, mas também, diferente dos arminianos, o arminiano é assim: se você pecou hoje e morreu, vai para o inferno. Se você apostatou, não tem mais salvação. O wesleyano não. Uma vida deliberada de pecado, pessoa que faz do pecado uma prática de vida, essa vai para o inferno. E a pessoa que apostatou, ela pode sim vir, tá, a ser restaurada pela graça preveniente do Espírito Santo, tá? Ela pode ser recuperada pelo arrependimento, tá? Isso graças a uma obra específica do Espírito. Os arminianos clássicos têm uma opinião diferente sobre o assunto, né? Alguns concordam com os wesleyanos que a salvação pode ser perdida, mas também pode ser recuperada. Alguns acreditam que se a salvação sendo perdida não pode ser recuperada novamente, né? Então já era, tá? Alguns acreditam que a salvação não pode ser perdida. Grande parte dos wesleyanos defendem esse ponto de vista. Arminianos, eles nunca tomaram essa posição sobre a questão. Eles sempre acreditaram que pode perder a salvação. Isso aí é um fato, tá? É um fato. A justificação na visão de ambos. Os wesleyanos acreditam na justiça imputada e na justiça comunicada. Tá? Na cruz, a justiça de Cristo é imputada a você e Deus te declara justo. Tá? Arminianos clássicos, geralmente, eles acreditam apenas na justiça imputada. A justiça foi imputada em você, a justiça de Cristo foi imputada em você, acabou. Não precisa da declaração de Deus de dizer que você é justo. Tá? A justiça imputada é uma justiça forense, um ato forense, declara justo diante de Deus. Ela ensina ainda que somos pecadores no coração, depois de nos tornarmos cristãos, mas que Deus, nosso Pai, ignora os nossos pecados por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Jesus em vez do nosso pecado, porque nós fomos declarados justos. A justiça comunicada ensina que somos aceitáveis para o Pai, porque o sangue de Jesus fez-nos realmente, tá, novas criaturas. Tá? Ele purificou o nosso coração, mudou o nosso modo de viver, tá? Isso por dentro, de dentro para fora. Somos santos aos olhos de Deus porque Jesus nos fez realmente assim. Ou seja, Ele nos justificou, Deus imputou a justiça de Cristo a nós e agora Ele nos declara justos pela obra meritória de Cristo Jesus. Tá? O foco no Espírito Santo. Os wesleyanos colocam uma prioridade na habitação do Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo, como cura, profecia, etc. Né? Os wesleyanos carismáticos também sustentam que o dom de línguas ele é uma evidência da plenitude do Espírito Santo, mas os metodistas do Brasil não acreditam nisso. Para os metodistas do Brasil, a evidência do batismo com o Espírito Santo é a mudança de comportamento, é o selo e o penhor do Espírito Santo, que recebemos, no caso, no batismo nas águas. Tá? Arminianos clássicos acreditam na plenitude do Espírito Santo, mas geralmente eles têm menor incidência em dons do Espírito. Eles não se preocupam tanto assim com as questões dos dons espirituais. Isso varia muito, tá? De igreja para igreja. Uma Assembleia de Deus tradicional, que é arminiana, ela visa bastante ali o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Uma igreja metodista wesleyana também visa também a questão do Espírito Santo. Mas a metodista do Brasil
ela não visa muito essa questão dos dons do Espírito Santo, e sim o resultado do Espírito Santo na vida do pecador. São os frutos, tá? A mudança de comportamento, selo, penhor, ok? Aí, por último ponto, a presciência, que é a capacidade de conhecer o futuro logo no presente. Os wesleyanos são mais amigáveis com o teísmo aberto. O teísmo aberto é aquela ideia de que você pode escrever a sua própria história, diferente dos arminianos clássicos, né, e dos calvinistas também. Embora muitos também sustentem a presciência clássica, tá? Deus preveu, tá, o que ia acontecer e tomou a decisão. O teísmo aberto ensina que Deus não sabe exaustivamente o futuro, porque o futuro está aberto e não pode ser conhecido. Então, assim, a presciência de Deus é um pouco limitada dentro da visão wesleyana. Na Metodista do Brasil, não.